Amados, nós vivemos num bombardeio de informações. As fontes são, assim, inesgotáveis. Computadores, tablets, smartphones, revistas, jornais, TVs, rádios e outras mídias, tais como WhatsApp, Facebook, Instagram. A gente poderia passar a noite inteira aí citando formas que vêm informação a gente, bombardeios. A Universidade do Sul da Califórnia apresentou há algum tempo uma pesquisa impressionante. Eles concluíram que despejam sobre nós, todos os dias, uma quantidade de informações equivalente a 174 jornais inteiros. Certa vez eu ouvi que hoje uma criança de 8 anos tem a mesma quantidade de informações ou mais que tinha um imperador do Império Romano, no auge do Império. Sabe, perceberam? É tanta informação que até nos confundimos. Estamos sobrecarregados de informações. Mas será que nós nos tornamos mais sábios por essas informações? Parece que não. Na realidade, nem sempre produz conhecimento, informação. Conhecimento não garante sabedoria. E quem não tem sabedoria, não sabe viver. O certo é que o cristão, todo cristão, precisa ser sábio. Tiago, irmão de Jesus, nos diz: se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, que Ele dará, porque Ele é generoso e dá com bondade a todos. Pois bem, eu hoje pela manhã, eu estava pensando sobre o tema, relendo um trecho do livro do Marcelo Gomes, O Guia da Vida Simples, e lembrei de algo que eu ouvi dele mesmo, do Marcelo, a respeito de sabedoria, e eu queria compartilhar com vocês nessa noite. Quando falamos em sabedoria, lembramos automaticamente de Salomão. Por isso, abram as suas Bíblias em Provérbios, capítulo 2. Nós vamos ler alguns versos do 1 a 11. Diz assim a palavra do Senhor: filho, aprenda o que lhe ensino e nunca esqueça o que mando você fazer. Escute os sábios e procure entender o que eles ensinam. Sim, peça sabedoria e grite pedindo entendimento. Procure essas coisas como se procurasse prata ou um tesouro escondido. Se você fizer isso, saberá o que quer dizer temer o Senhor e aprenderá a conhecê-lo. É o Senhor quem dá sabedoria. A sabedoria e o entendimento vêm dele. Ele dá ajuda e proteção a quem é direito e honesto. Deus protege os que tratam os outros com justiça e guarda os que lhe obedecem. Se você me ouvir, entenderá o que é direito, justo e honesto, e saberá o que deve fazer. Você se tornará sábio, e a sua sabedoria lhe dará prazer. O seu entendimento e a sua sabedoria o protegerão. Vamos lá? Senhor, fale ao nosso coração, Pai. Que não saia dos meus lábios palavras de persuasão humana, mas palavras vindas do teu trono. Que nós saímos aqui transformados, Pai, pela tua presença. Nós oramos em nome de Jesus. Existe na literatura persa uma obra intitulada Mil e Uma Noites. Na realidade, ela é uma coleção de contos populares, medievais, que conta a história de Sherazade. Na realidade, tudo começa com a história do rei Sharia. O rei Sharia, ele descobre que ele está sendo traído pela esposa. E tem um servo amante da esposa dentro do palácio. Enfurecido, ele não pensa duas vezes. Mata os dois, a mulher e o amante. Depois, amargurado pela situação, ele toma uma decisão terrível.
A cada noite ele vai se casar com uma nova virgem, uma moça, vai desposá-la. Mas na manhã seguinte, para ele não mais ser traído, ele vai ordenar a execução da moça. Então, a cada noite, ele se casava com uma nova mulher, e na manhã seguinte, ele executava a moça. Assim ele procedeu por 3 anos, causando medo e lamentações no reino, sem pensar que as virgens do reino podiam estar, inclusive, acabando. Um dia, a filha do vizir, que era o primeiro-ministro do rei, a bela e sábia Sherazade, diz ao pai que tem um plano para acabar com esse terrível barbaridade que estava acontecendo no reino. Mas para aplicar esse plano, ele teria que casar com o rei Shari. O pai tenta demovê-la da intenção, porque sabia o resultado. Não vai dar certo. Mas ela insistiu. E daí ela decidia que com isso ela iria acabar com vez com a maldição. Ela se entrega ao rei. Na noite, enquanto está terminando as núpcias, já de madrugada, ela, sabendo daquilo que ia acontecer, ela faz uma proposta para o rei. Posso lhe fazer um último pedido? Ele, intrigado, diz assim: mas qual é o teu pedido? Eu quero lhe contar uma história. Ele não achou que não tinha nada demais. E ela começa a contar uma história para o rei. E a história vai ficando intrigante. Muito intrigante. Ao ponto que quando ela se torna mais intrigante, ela diz: eu estou cansada, vou dormir. Sabe? E daí os guardas chegam para executar. E ele fala assim: não, espera. Eu tenho que terminar de ouvir a história. No outro dia, ela começa a contar de onde parou, porque ele, intrigado, quer ouvi-la. E mais uma noite, ela conta a história. E quando está no auge da história, ela para a história. Os guardas chegam para matá-la. E o rei fala assim: não, pera. Eu quero saber o fim da história. E no terceiro dia, mais uma vez, ela resgata a história no ponto em que parou. E começa a ilustrar a história, tornando aquela história muito intrigante. Quando chega um momento que ela para a história, e o rei todo intrigado, querendo ouvir, os guardas chegam e ele fala assim: não matem, eu quero ouvir. E com isso se passam 1001 noites. 1001 noites. No final das 1001 noites, ela apresenta os seus filhos, apresenta e ele deixa o rancor de lado, entende que aquela é a mulher do seu coração e se estabelece ela efetivamente como rainha, reinando ao lado desse. Ou seja, 1001 noites. A estratégia de Sherazade, ela funcionou. Nesses contos, ela conta aquelas histórias que a gente conhece. Ali Babá e os 40 ladrões, a gente pensa que isso surgiu em Brasília, mas não foi. Isso surgiu lá no Oriente Médio, na Pérsia. Ela conta a história do Aladim. Ela conta muitas outras histórias. A do Aladim vocês conhecem. É a história de um feiticeiro, Jafar, que tenta recuperar a caverna maravilhosa, a lâmpada mágica. E ele pega o Aladim para tentar recuperar isso, e no fim a caverna se fecha, e o Aladim, por um acaso, ele encontra a lâmpada. E por um acaso ele esfrega a lâmpada, e aquela lâmpada surge um gênio. E aquele gênio lhe concede 3 pedidos, a gente conhece a história. E o Aladim deseja então, tornar-se príncipe, casar-se com a filha do sultão. E é interessante que o mundo, nós vemos alguns jeitos, modos de viver, que são mais ou menos como essas histórias. O primeiro jeito é um modo Aladim de viver a vida. Existem pessoas que vivem a vida esperando que um dia ou outro vão tropeçar numa lâmpada mágica, ficam esperando que algo aconteça.
Existem hoje pessoas que vivem exatamente assim, desse jeito. Pasmem, hoje mandaram no grupo, acho que foi o Clóvis que mandou. O Brasil é campeão mundial do ranking de apostadores virtuais. O segundo lugar está a Inglaterra. O Brasil, um país aqui de terceiro mundo, é o país que mais aposta. Diz que cerca de 24 bilhões de reais são tirados da economia nessas apostas. Aqueles que fazem essas apostas recebem de prêmio 200 milhões. 23 bilhões e 800 milhões simplesmente some do mercado. Quantas e quantas pessoas aqui não têm muitas vezes um jeito Aladim de viver. Acreditam na fezinha. Jogam toda semana na loteria. Sabe? Existem pessoas que acreditam que se ganhasse, inclusive na loteria, todos os seus problemas se acabariam. A pergunta é, será? Será mesmo? Será que não iria surgir alguns outros problemas, inclusive, que você nem imagina? Mas o que está por trás dessa ideia? Por trás dessa ideia está a lei do mínimo esforço. E você quer o menor esforço do que esfregar uma lâmpada? Você quer menor esforço do que pura e simplesmente conferir um bilhete? Né? Eu acho que não tem esforço menor que isso, né, Jorge? O esforço. Jesus ensinou, na oração do Pai Nosso, dai-nos hoje o pão nosso de cada dia. E daí nós nos contentamos com isso. E começamos a pedir, dai-nos o pão da semana. E daí a gente não se contenta com o pão da semana. A gente começa a pedir, dá o pão do mês. E daí muitas vezes a gente não se contenta com o pão do mês. Dá-nos, não hoje, mas dá-nos hoje, efetivamente, o pão do ano todo. Daí vamos fazer um negócio. Ô Senhor, dá logo para mim uma padaria, passa no meu nome, está tudo resolvido. As pessoas querem resolver a vida deles assim, sabe? Hoje, resolver para a vida toda, sabe? Eu quero resolver a minha vida de uma vez por todas. É um modo Aladim de viver a vida. O modo Aladim é um modo mágico, onde eu fico esperando que algo aconteça. Você já percebeu que hoje as pessoas, principalmente jovens, idealizam a vida? Você pergunta para um jovem hoje o que ele quer ser, ele quer ser influencer, né? Vai que o vídeo dele emplaca. Vai que um vídeo emplaca. Ou ele quer ser jogador de futebol. Vai que o Real Madrid o descobre. Vai que tem um olheiro. Você nunca vê idealizado por um jovem, tipo assim, eu quero ser contador. Você já viu algum jovem falar assim, eu quero ser contador? Você já viu? Você não vê isso, sabe? Porque as pessoas não estão preocupadas e idealizando a sua vida com aquilo que Deus quer e qual é o propósito de Deus para a sua vida. Agora tem um segundo modo de viver, que não é mágico. É o modo Sherazade de viver a vida. É um modo que constrói as suas soluções, ainda que isso demore. Semeiam sementes que precisam ser semeadas, esperando que elas apareçam, ainda que demore. Sherazade não salvou só sua vida. Sherazade salvou a vida de muitas mulheres diante do reino. Mas tudo começou com um pequeno passo. Sherazade é exemplo daquilo que nos ensina como perseverança, dedicação, entrega, criatividade. As soluções à nossa disposição são muitas vezes, inclusive, só sementes. Mas nós temos que estar dispostos a semear. E daí eu queria que você entendesse uma coisa, meu irmão, minha irmã.
você que me ouve na sua casa, acredite que as melhores sementes que você precisa já estão disponíveis para você desde já. O Senhor já colocou. Vocês se lembram da historinha que eu já contei aqui? Entrei numa loja e vi um anjo no balcão. Santo anjo do Senhor, o que vendes? Respondeu-me, todos os dons de Deus. Custa muito caro? Não, tudo é de graça. Contemplei a loja e vi vasos de vidro de fé, pacotes de esperança, caixinhas de felicidade, de sabedoria. Tomei coragem e pedi, por favor, quero muito amor de Deus, quero todo o perdão dele, quero vidros de fé, bastante alegria, felicidade eterna para mim e para toda a minha família. Então o anjo do Senhor preparou um pequeno embrulho que cabia na palma da mão. É possível? Tudo aqui? Perguntei. O anjo respondeu, sorrindo, meu querido irmão, na loja de Deus não vendemos frutos, apenas semente. Plante-as e seja feliz. Modo Sherazade. Mas por que eu estou contando isso, dizendo isso, tudo isso? É porque na palavra de Deus, na Bíblia, existe a história de um jovem que um dia teve a oportunidade de Aladim e fez a escolha de Sherazade. Vocês sabem do que eu estou falando. Salomão. Percebam, Davi já havia morrido. Salomão estava no lugar dele e lhe aparece em um sonho o Senhor, que lhe faz uma pergunta que todos nós gostaríamos de ouvir. Fala a verdade. A gente gostaria de ouvir uma pergunta dessa nessa noite. Deus lhe pergunta, o que é que você quer que eu lhe faça? Peça o que quiser que eu lhe darei. Você já pensou se Deus fizesse para você uma pergunta dessa? O que você quer que eu te faça? Agora, imagina só, que eu não estou falando aqui do Silvio Santos na Porta da Esperança, o que você quer. Eu não estou falando aqui do homem mais rico do mundo, Elon Musk, perguntando o que você quer. Eu estou falando de Deus, Criador, poderoso, aquele que chama cada uma das estrelas dos universos possíveis pelo nome, e grande é o poder que nenhuma se atreve a faltar. O Senhor de tudo, aquele que nós cantamos aqui, já pensou esse Senhor diante de Salomão, dizendo assim, pede o que você quer. Quer viver 150 anos? Pronto. Quer toda a riqueza do mundo, do universo? Te dou. Quer todas as mulheres? Se bem que esse é um pedido muito ruim de fazer, mas eu te dou. Quer todo o poder? Eu te dou. Sabe? Quer longevidade? Quer riqueza? Darei o que você quiser. E de repente, está feito. Aladim, diante de um poder imensurável, é como se falasse assim, ó, eu estou diante de Aladim e a lâmpada mágica. E o que ele pede, gente? Vocês lembram? Sabedoria. Salomão, tendo a oportunidade de Aladim, fez a escolha de Sherazade. A escolha de Salomão está lá em 1 Reis, capítulo 3. Veja que não eram soluções mágicas que ele pedia, mas ele escolhe o que agradou o coração de Deus. Ele pensou, olha só, eu sou rei de um grande reino, meu pai, antes de mim, fez um grande reinado, e eu não sei como conduzir. Como é que eu vou fazer para conduzir esse povo? Como é que eu continuarei sendo rei de Israel? Mas a pergunta é, o que você pediria para Deus nessa noite? Deus, diante de você, o que você pediria?
Eu, diante de tudo isso que nós estamos conversando, eu acho que pediria sabedoria. Olha que o texto que lemos ainda diz: procure essas coisas, o que é sabedoria, é como se procurasse prata, como se procurasse um tesouro escondido. Se você fizer isso, saberá o que quer dizer temer o Senhor e aprenderá a conhecê-lo. O texto que lemos de início nos fala que a sabedoria de Deus nos leva a uma vida absolutamente plena, que nada no mundo se compara a isso que Deus oferece. Tanto que parece que quando ele pediu sabedoria, o Senhor mandou junto, como se fosse, faz parte do pacote. A riqueza faz parte do pacote. Tantas e tantas outras coisas. É como se fosse a mostra grátis que acompanha, sabe? E ainda o texto que lemos diz assim: você se tornará sábio, e a sua sabedoria lhe dará prazer. O seu entendimento e a sua sabedoria o protegerão. Gente, é tudo que a gente quer. Prazer e proteção. É tudo que a gente quer. Pastor Marcelo Gomes fez um resumo. No caso, se a gente pensar em como pedir essa sabedoria, o como a gente vai pedir. E ele separou 4 pedidos. A primeira sabedoria é a sabedoria da resiliência, perseverança, sabe? A perseverança, a resiliência é um pilar da sabedoria bíblica. O livro de Tiago, capítulo 1, que eu citei, um verso, ele diz assim, ó: eu, Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus, envio saudações a todo o povo de Deus, espalhado pelo mundo inteiro. Meus irmãos, sintam-se felizes por passarem todo tipo de aflições. Parece estranho isso. Pois você sabe que quando a sua fé vence essas provações, ela produz perseverança, resiliência. Que essa resiliência, perseverança seja perfeita, a fim de que vocês sejam maduros e corretos, não falhando em nada. Mas, se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus e Ele dará, porque é generoso e dá com bondade a todos. Porém, peçam com fé e não duvide de modo nenhum, pois quem duvida é como as ondas do mar, que o vento leva de um lado para o outro. Quem é assim, não pense que vai receber alguma coisa do Senhor, pois não tem firmeza e nunca sabe o que deve fazer. Percebam que o texto todinho, na realidade, está falando de perseverança, resiliência. Perceba que o Tiago deixa claro a importância da resiliência. Resiliência, na realidade, é um termo emprestado da física. É a propriedade que algum corpo apresentam, se retornam à forma original após ter sido submetidos a deformações elásticas, sabe? Vamos pensar aqui, é aquela bolinha de borracha que você pega de manhã e você passa com o carro em cima dela, você joga por boca para o cachorro morde, a criança brinca, você joga no barro, você tira do barro, chega no final do dia, ela está tal qual começou o dia. Resiliência, sabe? É a capacidade emprestada para nós, como homens, e a psicologia trazendo, de recobrar facilmente ou se adaptar à má sorte e às mudanças. Todo cristão precisa de perseverança. Olhem, guarde aqui. Todo cristão precisa de resiliência. E o livro de Provérbios ainda deixa isso de uma forma bem clara, ilustrada. Provérbios capítulo 24, verso 16, diz assim: pois ainda que o justo caia 7 vezes, tornará a erguer-se. Ele não disse que o justo não vai cair. Ainda que caia, vai tornar-se a erguer-se. Percebam que a diferença não está em quem caiu ou quem não caiu. Queridos, vamos ser sinceros. Quem aqui nunca caiu?
Quem aqui pode erguer a mão e falar assim, ó, eu nunca caí? A questão não está em quem cai, sabe? Mas a questão está em quem cai e se levanta, e quem cai e fica caído. Precisamos de um Deus que nos toma pela mão, Deus de sabedoria, sabe? Isaías, lá no capítulo 43, verso 2, ele diz assim, ó, quando passares pelas águas, quando passarem pelos fogos. É interessante que ele não fala assim, ó, se você passar, é quando passar, sabe? Resiliência. E a gente precisa efetivamente que o Senhor nos dê essa sabedoria do céu, de sermos resilientes, perseverantes, sabe? Porque isso é sinal de sabedoria. É sinal de sabedoria. Quantos desistem? Quantos pura e simplesmente desistem? E é interessante que o Senhor diz assim, peça a mim. A segunda sabedoria que a gente poderia pedir ao Senhor é a sabedoria da excelência. A sabedoria da excelência é você fazer tudo o que lhe vier na sua mão, fazer da melhor maneira possível. Gente, o que tem de pessoas perdendo oportunidade, caindo pura e simplesmente porque faz as coisas de qualquer jeito, sabe? Não entende que a gente tem que trabalhar efetivamente e fazer as coisas da melhor maneira possível. Martin Luther King diz assim, eu sei que eu ainda não sou quem eu deveria ser, mas também sei que já não sou quem eu era. Gente, nós estamos num processo, nós precisamos melhorar. Tudo o que fizerem, diz a palavra, façam como para o Senhor. A excelência não está nos ideais que você pura e simplesmente pensa. Gente, você pode fazer com excelência um excelente bolo. Você pode fazer com excelência um café que nunca ninguém experimentou um café com a qualidade que você fez. Você pode se tornar o melhor apertador de parafuso do mundo. Excelência. Existe um movimento, inclusive puritano, que é da doutrina protestante, sabe, desenvolvido na Inglaterra no século XVI, que falava a respeito da excelência em tudo que fazia para glorificar o nome do Senhor. É como se você pegasse uma cadeira e a cadeira almofadada, você falasse assim, ela é almofadada e por baixo tem forro. E esse forro por baixo da cadeira que ninguém ia ver. Com tanto esmero, com tanto bordado, que as pessoas perguntariam, mas por que tanto cuidado? Ninguém vai ver o que está debaixo da cadeira. E eles pensavam assim, o meu Senhor vê. Vocês entenderam? O meu Senhor vê. O meu Senhor vê aquilo que você faz pura e simplesmente para os olhos da pessoa, e aquilo que você faz efetivamente com o melhor de você. Sabe? Isso faz com que você se torne diferente. Inclusive isso faz com que você se torne raro. Existem pessoas que fazem maravilhosas pizzas. Mas por que existe alguns pizzaiolos que cobram muito dinheiro para fazer uma pizza? Porque a pizza dele deve ser diferente. Existem lugares que têm boleiros do rei. Centenas de dólares por um bolo. Excelência. E isso é sinal de sabedoria. Entenda, querido, querida. É negligente quem não faz com excelência. Isso, acredite, traz consequências. Quantas e quantas pessoas perdem oportunidades? Sabe? O barco passa, o cavalo passa arreado, e ele
aprende as oportunidades, não pura e simplesmente por oportunidade, mas porque ele não sabe pedir para o Senhor: Senhor, me dê sabedoria, para que eu faça diferente, para que eu faça melhor. Sabe? Melhor. A gente precisa pedir para ser raro, ser melhor. E não é melhor por você, mas é melhor porque é isso que o Senhor merece. Quer comamos, quer bebamos, façamos tudo para a glória do Senhor. Se você é um mecânico e você for consertar um carro de um cliente, conserte aquele carro como se você estivesse consertando para o Senhor. Se você é um músico e estivesse fazendo uma música, ou cantando, ou louvando, faça tudo para o Senhor. Qual a atividade que você faz, seja qual for, faça com excelência. Faça com excelência. A terceira sabedoria, talvez uma das que mais tem pegado as pessoas, é pedir para o Senhor: me dá sabedoria para afastar-me de más companhias. Sabe, queridos, eu estou cada vez mais convencido que o afastar-se de más companhias não seria ordenância de Deus se não fosse realmente importante. Se você pegar em o Velho Testamento, desde Êxodo, e você vai ver um monte de passagens bíblicas, onde o Senhor diz de uma forma bem clara: não se misture com esse, não se misture com aquele, sabe? Lembre-se que todo momento Deus colocou ordens expressas para que aquele que era seu povo não se envolvesse com, digamos assim, estranhos, principalmente aqueles que não professam a mesma fé, não têm o mesmo Deus. Queridos, eu já falei aqui muitas e muitas vezes, está na hora de a gente selecionar melhores os nossos amigos. Escolher melhor os nossos amigos. Amigo que não te leva a Deus e não te mostra Deus, não é amigo. Só tem uma condição de ser tido como amigo teu, se você estiver evangelizando ele e mostrando Deus para ele. Agora, se ele não te mostra Deus e você não está mostrando Deus para ele, que amizade é essa? É estranho, sabe? Lembre-se que quando olhamos a Bíblia, vemos que Salomão só não perdeu o reino em vida por causa do amor de Deus por seu pai Davi. E o que aconteceu para a desgraça de Salomão? Porque o final de Salomão não foi legal, foi ruim. Foi ele ter trazido para dentro do palácio más companhias, ter trazido para o seu convívio aqueles que não estavam no plano do Senhor, relacionamentos que o Senhor não aprovava. 700 esposas, 300 concubinas, muitas inclusive de outras nações, ao que o Senhor falou assim: eu não quero. Quando Davi deu a última orientação a ele, dizendo assim: se homem, ele imediatamente falou assim: siga todos os preceitos da lei, para que te vá bem, sabe? A palavra do Senhor em 1 Coríntios 10, 12 e 13 diz assim: assim aquele que considera estar de pé, cuide para que não caia. Não sobreveia a vocês tentação que não fosse comum aos homens, mas Deus é fiel, Ele não permitirá que vocês sejam tentados, além do que podem suportar. Antes, quando forem tentados, Ele mesmo providenciará o escape para que possam suportar. Queridos, a gente precisa se afastar da má companhia. Entendam, nós saímos da sabedoria quando começamos a andar com quem não devemos. Tentamos agradar todo mundo. Quando começamos a fazer concessões, sabe? Concessões. Vou faltar no culto, mas é só hoje. É só hoje. Eu vou deixar de orar, mas é só hoje.
Eu não vou ler a Bíblia, mas é só hoje. Começa assim. Gente, isso é que nem varrer casa. E você varre a casa todo dia, é bem provável que você não encontre grande sujeira. Agora você se dá por contente e fala assim, não, eu vou passar uma vassoura cada uma semana. Depois você acostuma com a sujeira e você fala assim, eu vou passar a cada 15 dias. Depois você se acostuma mais com a sujeira e você vai passar a cada 30 dias. Gente, uma vassourada de um dia e de um mês é bem diferente. Isso é que nem mau cheiro. A gente acostuma. A gente acostuma. E é interessante que Paulo fala a respeito disso. 1 Coríntios 15, 33. Não vos enganeis. As más conversações corrompem os bons costumes. Quantas e quantas vezes até a gente está em círculo de amizade, que surge uma conversa que fala assim, Deus não pode estar aqui. Gente, piada boa, ela é a piada que você pode contar e Jesus daria risada. E existe isso, sabia? Existe isso. Salmo 1:1, vocês lembram bem? Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Má companhia. Amado, amada, deixa eu ser bem claro. Relacionamentos ruins te afastam do centro da sabedoria e te levam para longe de Deus. E aqui vai um alerta. Cuidado quem você leva para a tua casa. Cuidado a quem você conta os teus segredos. Cuidado com quem você compartilha. Sabe? Porque existem muitas e muitas amigas que falam assim, bobinha, larga dele, ele não te merece. Daí você larga. Tempos depois você olha no Instagram dela, está assim, num relacionamento sério. Com quem? Hã? Com quem? Cuidado. Mire sim em procurar quem é de Deus. Aquilo que está centrado na palavra do Senhor. Sabe? Precisamos cuidar do que ouvimos. E a quem nós ouvimos. A quarta sabedoria, a intimidade com o Senhor. Eu acho que a coisa mais importante que existe é pedir sabedoria para o Senhor nos dar intimidade. Aqui reside a base de toda a sabedoria bíblica. Porque em Provérbios 9:10 diz assim, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Quer viver uma vida de sabedoria? Tem intimidade com Deus. Como? Tem uma vida de oração, de meditação na palavra de Deus. Isso faz com que você se torne íntimo do Senhor. Não tem jeito de você ser sábio sem sabedoria, sem ter intimidade com o Senhor. Vocês lembram da história de José? José foi vendido por seus irmãos. Lá no Egito, ele se envolve numa confusão lá na casa de Potifar. Armação contra ele, vai preso. Vocês conhecem aquela história? Desvenda o sonho do copeiro, do padeiro. O copeiro sai numa boa, o padeiro é morto. Ele fala para o copeiro, ó, quando estiver lá no palácio, lembra de mim. O copeiro esquece dele 2 anos. De repente, o rei, o faraó, tem um sonho. E daí o copeiro lembra de José e manda chamar José para interpretar o sonho. E daí naquele momento, ele conta o sonho e fala assim, eu quero que você, não, eu não. Deus vai falar comigo. E é interessante que, quando ele desvenda tudo, ele está diante
do faraó e apresenta um plano: olha, arrume um sábio de todo o império, de todo o Egito, para que ele possa conduzir com sabedoria a guarda desses alimentos pelos 7 anos de abundância, para poder enfrentar os 7 anos de penúria por depois. E daí, diante de Faraó, o Faraó perguntou, pareceu muito correto isso daí, ele perguntou assim: será que vamos achar alguém como esse homem em que está o Espírito de Deus? E daí lá em Gênesis 41 diz assim, por Faraó para José: uma vez que Deus lhe revelou todas as coisas, não há ninguém tão criterioso e sábio como você, e constituiu ele o segundo em todo o Egito. Percebe que o que Faraó estava dizendo é que não há sabedoria que se compara à sabedoria de uma pessoa com quem Deus fala. Porque ele só revelou ao Faraó aquilo que Deus tinha dito. Gente, você já imaginou o que é Deus falar para você? O que você tem que fazer? Como você deve proceder? Já imaginou, Christian, você acordar todo dia de manhã, conversar com o Senhor e ouvir o Senhor falar com você? Seria bem diferente, né? Já imaginou, Amazon? Todo dia Deus falando com você. Como é que seria o seu dia? O que você tem que fazer? Como é que você vai agir? Imaginou, Enoque? Hã? Gente, eu te pergunto, Deus tem falado com você? Porque esse Deus de Moisés, Deus de José, esse Deus de Salomão, ele é o mesmo Deus de hoje, não é diferente. O mesmo Deus que se apresentou diante de Salomão e falou assim: o que queres? Ele se apresenta todo dia. É que muitas vezes a gente é ruim para pedir, sabe? Inclusive tem gente que quando vai pedir, pede não para ele, pede para os outros. Sabe assim? Tipo assim, ó, que ele não vença, que ele não ganha. Eu não descanso enquanto não vem ele pagar. Já viu que tem gente que pede assim? Jeito ruim de pedir, hein? Jeito triste de pedir as coisas para o Senhor. Eu quero concluir desafiando a viver a vida que Deus quer que você viva, com sabedoria que vem do alto. Porque a palavra diz: se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus que Ele dará, porque é generoso e dá com bondade a todos. A sabedoria conduz a caminhos mais seguros. Sabedoria, pois, não nos afasta imediatamente das más escolhas, sabe? Ao escrever o livro de Provérbios, Salomão fala do valor inestimável dessa capacidade, pois ela é eficiente para nortear a nossa conduta. Então, nas tuas anotações de pedido, não sei como é que está. Eu tenho um livro de pedido, um caderninho de pedido, que eu oro todo dia, tá? Já falei para vocês, de dentro para fora. Oro em relação à grandeza do Senhor, oro depois em relação a mim e minha esposa, oro depois para os meus filhos, minha família, oro pela igreja do Senhor, oro pelo Café com Fé, oro por eventos, oro pela empresa, oro por onde, oro. Eu tenho que pedir: Senhor, até para essa oração, me dá sabedoria, e para que eu possa orar como convém, me dá a resiliência. Pai, me conceda que eu trabalhe com excelência. Senhor, me afasta das más companhias.
tudo isso, Senhor, meu Pai, o mais importante, me conceda a tua intimidade. Eu quero te ouvir. Eu quero ouvir o que o Senhor tem para mim. Eu quero ouvir o que o Senhor tem para casa. Eu quero ouvir o que o Senhor tem para a igreja. Eu quero ouvir do Senhor, porque a tua vontade é sempre boa, perfeita e agradável. Vamos orar? Feche os seus olhos. Eu não sei como você chegou aqui hoje. Eu não sei o que você veio esperando. Uma coisa eu sei: o Senhor está aqui. E o Senhor, tenho certeza, deseja que nós fujamos dos maus pedidos. E que a gente, Pai querido, Pai amado, aprenda a viver. Aprender a viver como convém. E aprender a viver como convém está em pedir a Ti e obedecer o Senhor. Salomão colheu o que colheu para sua descendência, porque foi desobediente. Por isso, Senhor, meu Pai, nos conceda a tua graça, Pai. Fala conosco, Senhor. Pai, nós te pedimos, dá-nos sabedoria, Senhor, meu Pai. Derrama sobre nós generosamente, Pai, do mesmo jeito que tu fizeste como Salomão. Eu sei que não na mesma medida, mas para louvor da tua glória, Pai. Pai querido, Pai amado, que nós não tenhamos uma vida de Aladim, mas a gente aprenda a viver como Gerazade. Pai, que a boa semente da tua palavra frutifique em nosso coração, transforme os nossos lares, faça a diferença na nossa descendência. É o que nós oramos, Pai, em nome de Jesus. Amém? Amém.